assim, ele pode ver que, pô, como a gente falou, né, os processos são insanos na Sim. construção. Se aquilo reduz 5% da demanda dele, do tempo dele para fazer alguma coisa, já é uma grande evolução. Então, assim, isso é o mais legal de trabalhar com inovação na construção civil e a gente conseguir mostrar valor. E é aos pouquinhos mesmo. A gente vai... esse trabalho de formiguinha, de convencimento, de mostrar valor, porque de nada adianta, por exemplo, eu chegar aqui e falar, pô, vamos fazer no metaverso, vamos, pô, digital twins e tal. Se as pessoas envolvidas, os stakeholders, eles não entendem para que aquilo está sendo aplicado. Então, é muito interessante que nesse mercado da inovação a gente tem que falar a língua do usuário. Sim. Então, a gente tem que mapear quem são os stakeholders, para quem que a gente está oferecendo aquilo e como aquilo vai facilitar a vida dele. E às vezes que seja um pessoal de obra mais simples mesmo, a gente tem que falar a linguagem deles. Exatamente. Ó, fulano, isso aqui vai facilitar a sua vida XYZ, né? Que seja um processo construtivo, que seja algum material diferente, uma técnica construtiva diferente. Então, a gente tem que mostrar devagarzinho ali como aquilo pode ir melhorando de pouquinho em pouquinho. Você tem que falar a língua do seu cliente, né? Do seu potencial cliente, que vai consumir aquela inovação. Exato. E está muito ligado ao nível de maturidade e conhecimento de cada um dentro daquela ideia, né? Exatamente. E quando a gente fala desse cliente, a gente pode ter, quando a gente fala da construção, a gente tem diversos. A gente tem desde o cliente final, que pode ser, no caso de uma construtora, pode ser uma empresa que está contratando a construtora. Se for uma incorporadora e construtora, pode ser o morador, o usuário. Se for, a gente pode, tem algumas frentes, por exemplo, que são os gestores de obra, ou até no back-office, sei lá, uma equipe de suprimentos, por exemplo. Teve um projeto que a gente implementou que era um robô que automatizava, por exemplo, o cadastro de novos fornecedores. Que legal. Que tinha uma pessoa que ficava até 10 horas da noite lá, cadastrando fornecedor e homologação e tal, e quando era fechamento, o cara virava fim de semana. Nossa. Daqui a pouco a gente colocou uma tecnologia de RPA, que a gente chama, que é Robotic Process Automation, e que ele automatizava, por exemplo, o cadastro, né? Ele colocava no SAP, puxava de uma planilha, fazia tudo no robozinho. E o robô é 24/7, né? Trabalha de madrugada, de fim de semana. E o que é legal, né? O pessoal no começo falou, esse usuário, a gente chama de usuário, né? Mas esse cliente vai tirar meu emprego, né? O que é esse robozinho e tal? Mas não, a gente conseguiu mostrar para ele que ele desatolava desse serviço operacional e ele conseguia pensar mais estrategicamente. Sobrar mais tempo realmente depende daqui, né? Um trabalho que depende de análise, de pensar mesmo no assunto. Então, pensava estrategicamente ali, pensar em avaliação de fornecedor, ao invés de cadastrar o fornecedor, por exemplo, que é uma coisa que geraria muito mais valor para o processo. Com certeza. Né?